O bate-papo com o Feio hoje é com Rodrigo Gazeto, 40 anos, enfermeiro, cientista político, eleito vereador em Santa Luzia pelo MDB e uma das forças institucionais mais conhecidas da saúde luziense. E aí, meu amigo, você vai pro Legislativo mesmo? Pô, vai pro Legislativo. Queria agradecer, né, Rogério, pela oportunidade. Você fez esse convite de estar aqui me apresentando, reapresentando novamente, na realidade, né? A gente tem uma história bem grande e longa na saúde do nosso município. E a gente foi eleito aí pelo grande MDB com 1.313 votos. E estou aqui por esse bate-papo com você, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Obrigado, de longa data. É uma honra para mim, eu fico muito feliz com isso. Não é por nada, não. É porque a gente sempre privou de uma amizade, mesmo em posições opostas, a gente sempre teve muito respeito um pelo outro, isso é muito bom. Sim. Isso é que engrandece a política, isso me faz saber que a gente tem alguma premissa de futuro, a gente consegue concatenar e imaginar o que vai acontecer no futuro. Pergunta para você. Você vai para o Legislativo, você vai ser um vereador muito voltado para os assuntos de saúde. Você, como profundo conhecedor, você já foi secretário de saúde de Taquaraçu, não é isso? Sim. E a gente sabe da sua capacidade, porque viu você trabalhando na prefeitura, e sabe que você tem um desafio a cumprir enquanto fiscalizador e legislador em torno desse projeto. A Secretaria de Saúde hoje ela enfrenta alguns problemas, inclusive de carência organizacional, vamos dizer assim. E o meu amigo Ramon, a quem eu respeito, manda um abraço, comentou essa semana da questão do fechamento prematuro da farmácia. Não sei se você viu a alegação de um usuário de que deu 5 para 5, tinha muita gente lá dentro da farmácia, a responsável fechou a farmácia e ele alegou que não era justo, não era correto, ele deveria ter sido atendido, gravou e mandou para o Ramon publicou aquela coisa toda. Esse tipo de problema que a gente enfrenta principalmente na ponta, que é o funcionário lá atrás, é aquele que está na linha de frente de todo o processo. Como é que você consegue encarar isso e qual a mudança que você acha que é possível de ser feita? Hoje um dos principais problemas da saúde é a falta de planejamento, Ramon. A falta de qualificação. Ramon não, senhor. Desculpa, você falou. Não, Ramon de casa. Pode tocar, não tem você problema. Falou do Ramon aí eu fiquei com ele na cabeça. Rogério, um dos principais problemas hoje da saúde, na política em geral, é a falta de planejamento. A gente vê uma saúde, não só uma saúde, mas uma gestão pública hoje do município, da atual gestão, de um penduricalho político. Né? As pessoas elas não acompanham os processos de trabalho que tem que ser feito. Você está falando que fechou prematuramente a farmácia, por exemplo. Se a farmácia está programada, não sei como que está a programação do funcionamento das farmácias hoje. A ideia que a gente crie, né, no próximo governo, farmácias volantes. Se a farmácia está programada para fechar às 18 horas e tem 70 pessoas na fila, obviamente, se ela fechar às 5h30 da tarde, seria ideal para conseguir atender, né, toda aquela demanda. Porque senão os profissionais não têm culpa. Você vai ficar até 9 horas na noite atendendo. E poderia também alguns remédios ser retirados dentro da UPA. Acho que não teria problema. Inclusive já existe a farmácia 60 horas, que você sai aos finais de semana, como a farmácia não fecha, como ela fecha aos finais de semana, você sai das pontas, né, da UPA do Madalena e a UPA de São Benedito, já com medicamento. Pelo menos suficiente para poder chegar no primeiro dia útil. Exatamente, no próximo dia. Essa questão, nós estamos citando a farmácia aqui, colocando ela como ilustração, porque é assunto de anteontem, é coisa quente, vamos dizer assim. Sim. Mas a gente percebe que na saúde como um todo mundo fica falando, a saúde está um lixo, a saúde é ruim, a saúde não sei o quê. E quando você chega na época de campanha política, olha, eu vou resolver o problema, eu vou botar especialista, eu vou fazer, eu vou acontecer. É possível? É possível melhorar muito. A gente não pode ser demagogo de falar que a gente vai ser o salvador da pátria e abraçar a lua achando que é queijo. Mas a gente consegue sim, o Rogério, resolver 90% dos problemas da saúde. Não só a falta de planejamento, essa rotatividade de profissionais, essa falta de planejamento, falta de investimento na capacitação, a falta de pessoas técnicas para construir os contratos, os processos licitatórios, isso enfraquece a gestão. Uma das coisas que a gente nota na saúde de Santa Luzia, e isso é histórico, nós não estamos falando de agora,
é histórico, é a questão de devolução de verba da saúde. Eu já vi tanto deputado mandando verba para cá e a verba voltar sem utilização, que a gente fica se perguntando, opa, a secretaria está com muito dinheiro, o que não é o caso, ou então tem alguma coisa debaixo desse baú aí que a gente não consegue entender. A gente sabe que tem essa devolução e é uma coisa muito, eu não sei qual a palavra, vamos dizer crítica. Ela é muito crítica. E a gente percebe também que o papel do legislador, enquanto vereador, seria de fiscalizar esse tipo de processos. Esquecer um pouco a política, botar a política de lado e se preocupar exatamente com aquilo que você está falando, a proatividade e o planejamento do processo. Sim. Que eu acho que é o que todo governo deveria fazer, era ter 2 anos de procedimentos imaginados. Certo? Porque, por exemplo, eu vejo hoje se falando em contratar 200 guardas municipais. A cidade não tem estrutura para isso não, amigo. São 800 mil de salário, para falar nada. Aí você vira para mim e fala assim, ó, eu vou contratar médicos pelo sistema de processo seletivo, ou concurso, ou o que seja, e colocar para dentro. Você tem verba para pagar isso? Não tem. E assim, a questão da saúde como um todo, ela volta a ser aquela questão. Enquanto vereador, você consegue se imaginar fazendo alguma coisa nesse processo, ou você teria de inverter os seus interesses e deixar de ser vereador para isso? Não tem interesse, a não ser que exista um convite, né, do prefeito, porque eu fui eleito junto com ele, talvez ele... Eu caminho lado a lado com ele, não deixando o papel do legislativo, que é diferente, são poderes diferentes. Eu vou fiscalizar ele. Não é porque eu sou amigo dele que eu vou deixar de exercer o meu papel. Eu fui eleito para quê? Para exercer um poder fiscalizador. Foram 1.313 pessoas que confiaram em mim para não fazer com o que aconteceu nessa gestão. O atual prefeito, ele teve a maioria da Câmara e a Câmara ficou inerte ao verdadeiro papel do fiscalizador, do vereador. Qual que era? Fiscalizar o executivo, os secretários, aprovar e criar leis. E a gente vê isso, mais de 5, acho que 5 ou 6 secretários afastados, que evisceraram aí os cofres públicos e não está dando em nada. Até quando a gente vai permitir isso? Agora, se eu fui eleito na base de um governo, fui eleito na base do Bigodinho e do Lacy, eu estou com eles até o fim, desde que eles não errem. Esse erro é relativo, né? A gente pensa sempre na continuidade dos trabalhos. O que você acha na saúde de Santa Luzia que pode ser continuado? O que você vê como isso? A saúde, por exemplo, eu vejo, tudo vai ser continuado, a gente não vai desconstruir mas nada. O que você acha que pode ser continuado como elogiável, vamos dizer assim? Elogiável? Ou que deu certo, é um sucesso? O núcleo de terapia naturais, com a Boa, Sayuri. verdade. A Sayuri é um fenômeno e foi jogada. Ela é esquecida, jogaram ela lá na Fazenda Boa Esperança, não deram nenhuma retaguarda. E é um serviço de grande impacto, de uma relevância absurda na saúde pública, porque ela atua ali na prevenção e promoção à saúde. A gente acha que não, mas a farmácia viva, né, que ela está fora dos moldes, né, que ela tá fora dos padrões do que o Estado preconiza, que a gente vai melhorar isso, foi um serviço esquecido. Totalmente esquecido. E quem tem o prazer, né, de conversar com a Sayuri não tem noção do tanto que ela é inteligente, do tanto que ela está engajada, da vontade que ela tem de fazer a diferença com aquele serviço ali que está esquecidinho ali no cantinho da Fazenda Boa Esperança. Bom, você achou uma coisa boa, e aí eu te pergunto o seguinte, um dos processos mais importantes para a comunidade, para a população hoje em dia, que tem pesado muito no dia a dia das pessoas, é um negócio chamado psicoterapia, psicologia, psiquiatria. As doenças mentais têm afetado muito o cidadão luziense, têm afetado muito como um todo, mas em especial Santa Luzia. CAPS, atendimento de ponta ali no posto de saúde para esse tipo de atendimento. Você pensa aí, você vê isso de que forma? Eu vejo uma fragilidade, não só da psiquiatria. Tem um estudo da ONU que fala que cerca de 30% da população mundial, né, e isso reflete em Santa Luzia também, que tem desde um transtorno de ansiedade misto, né, leve, até psicose grave. Nesse meio fica o Rogério com o TDAH. E o Rodrigo também, mas medicado. Estamos juntos. É um serviço também que causa um impacto assim, absurdo. A gente tem aí uma falta de um CAPS AD, que acaba que o CAPS 3 acaba absorvendo esse serviço, né, de paciente dependente químico. E tem um CAPS infantil que ele funcionava 24 horas na gestão Gilberto, não sei se você lembra. Lembro. Roseli também. Também, né? Que fazia uma diferença absurda e que trouxeram ele para 40 horas. A gente vai lutar para o CAPS infantil voltar, né,
pro seu exercício das 24 horas, tirando aí os leitos de retaguarda infantil aí, e da psiquiatria do Madalena, ele voltar nesses moldes aí de 24 horas e reforçar o nosso compromisso com os serviços que eu mais admiro, que é a saúde mental. É pesado, é um caso assim, eu estou falando isso para você, depois em off aqui eu te conto o caso, mas tem um detalhe interessante nesse processo todo, e vem aí a minha última pergunta. Gazeto, a gente sabe que o Poder Legislativo ele tem uma força muito grande enquanto articulador de processos, Sim. certo? E parece que você andou viajando por aí para ver algumas coisas novas. Eu queria que você me contasse dessas novidades. Essas viagens só começaram. Estou até com o Vinícius ali, que trabalhou na frente da minha campanha aí. A gente começou com São Paulo, a gente foi em Barueri, em Bragança Paulista. Depois a gente vai em Manaus, para a gente conhecer a cidade do autista. Depois a gente vai em Curitiba para entender esses processos. E o que a gente pode perceber é que a saúde de São Paulo, ela literalmente, você entra no SUS de São Paulo, assim, ó, você fica assim, será que eu estou num convênio, no Copador? Uma coisa fora da curva. E a humanização, a apresentação desses profissionais, o acolhimento, o amor que eles têm em estar ali é surreal. Então eu acho que Santa Luzia hoje, eu acho que as coisas vieram caindo tanto, preocuparam somente com o processo eleitoral, esqueceram do processo de humanização, do processo de capacitação, da continuidade de uma prestação de serviço de qualidade, declinou muito. Então eu acho que a gente precisa, eu tenho a certeza que a capacitação continuada dos profissionais, o investimento no profissional que está ali na ponta, ele é fundamental nos processos. Fundamental. Então aí eu vou te jogar a última bomba, que essa era para ser a última, agora vai ter outra, não tem jeito. Pode ter 10. Eu não sei se você conhece o processo do CIAMEI, a história e o histórico do CIAMEI, a gente estava conversando em off aqui, né? E o CIAMEI é a junção e união de 3 secretarias que precisam estar ali adequadas, inclusive até por dotação orçamentária. Você falou da cidade do autista de Manaus, que eu conheci, eu não sei se você sabe, eu tenho um neto autista, e a gente acompanha com muito cuidado todas as evoluções, principalmente diagnóstico desse tipo de transtorno. No caso da cidade do autista lá em Manaus, ela fez uma estrutura, uma mega infraestrutura, não é isso? Para atender esse tipo de pessoa. Nós temos aqui dentro de Santa Luzia uma estrutura que foi criada para atender esse tipo de pessoa. Você acha que é possível utilizar o CIAMEI, crescer o CIAMEI, agregar o CIAMEI? E aí? Eu acho que não somente é possível, mas que nós devemos, enquanto legislador, enquanto fiscalizador, enquanto governo, não só estagnar o serviço, mas aumentar. A gente vê um número crescente não só de autista, tá, Rogério? Não. Porque eu falo da síndrome, porque a gente fala só do autismo. Mas a gente esquece que existem outras síndromes, outros transtornos, né? Tem doenças raras, tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, tem o TDAH, que a gente acha que o menino é levado e tal, e até o desfecho, o conhecimento e o desfecho, o fechamento do diagnóstico, ele não é da noite pro dia. Não é você chega no PA com a pressão alta, que a gente coloca um captopril debaixo da sua língua e abaixa a pressão. Não é assim. Não funciona. Não funciona. Aí você pega uma criança que está com 5, 6 anos, não fala uma palavra, entra para dentro de uma fonoaudióloga e ela coloca aquela criança de um dia para a noite, aspas, né? Sim. De um dia para a noite ele começa a falar. Então assim, a gente sabe que lá no passado, quem tinha TDAH era doido. Ou levado demais. Era levado demais. Tem que internar esse menino, dá um couro nele, amarra ele, bota ajoelhado do milho. Hoje a gente sabe que são transtornos, né? Sim. Então assim, e a evolução desses diagnósticos, eles vêm migrando. E vem piorando também os quadros, porque a falta de assistência e a demora, né, na propedêutica ali, esses intervalos grandes entre uma consulta e outra, a criança tem uma piora significativa, bem substancial. Verdade. E ela não melhora. Não melhora. Porque se era para ela ser acompanhada de 3 meses, ela passa a ser acompanhada a cada ano, essa criança não melhora não, gente. Nunca. Não vai. Nunca. Então, como o autismo foi... Eu não estou aqui fazendo propaganda pro Bigodinho, não. Mas como foi uma bandeira que ele levantou desde o início da campanha dele até o final, e eu junto com ele também, a gente quer fazer um trabalho bem fortalecido, voltado não só para as crianças autistas, mas para as famílias adultos também. Autistas também, que tem e muitos as famílias que sequer diagnosticados. Eu tenho certeza que esse serviço será referência em Santa Luzia e nós vamos deixar um legado nessa área.
Não a só gente com o tentou fazer isso em 2018. Não deu, mas vamos lá. E eu quero te parabenizar aqui, frente às câmeras, que você fez um papel fundamental na época que você esteve à frente do CMEI. Obrigado. Muito, o seu trabalho, eu acompanhei, eu estive lá na época, foi lindo, a sua proatividade, a sua vontade, o seu amor por aquilo ali, o seu sacerdócio, a sua devoção a sua entrega foi muito linda. Parabéns, Rogério. Obrigado. E acredito que agora, né, a gente viu que o serviço fechou muito, assim, ele deu uma declinada. É. E agora a gente quer abrir, porque a conversa, quando a gente fala de secretarias, a prefeitura hoje, com suas 16 secretarias, se não me engano, 16. elas não se comunicam. Não E a gente precisa de uma relação institucional onde todas as secretarias elas se conversam. Tem que conversar. Eu vou trazer só para o autismo, mas talvez a educação, o esporte venha, o desenvolvimento social venha, a gente junta e faz um projeto assim de um impacto absurdo. Porque uma secretaria é forte, duas é um pouquinho mais forte, mais três... Ou quatro, porque você citou aí o desenvolvimento social, também pode participar. A gente faz um serviço que ele não vai fechar nunca mais. Não fecha. Gratidão ao Rodrigo Gazeto, esse sujeito fantástico. Eu só tenho a agradecer porque eu falei com ele, olha, não tem jeito, cara. Eu tenho que fazer esse bate-papo com você de um jeito ou de outro, chorando ou sorrindo. Te agradeço muito por isso. Se você quiser dedicar alguma palavra para o seu público. Queria só agradecer ao Rogério mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando com ele. E já agradeci várias vezes, depois vou até lançar um vídeo falando sobre os 1.313 votos. Queria agradecer a cada uma dessas pessoas que acreditaram em mim. E quando a gente promete, a gente se compromete, né, Rogério? É isso aí. Eu prometo não decepcionar vocês. E a minha principal bandeira, de fato, ela sempre foi e sempre será a saúde, porque é a bandeira, é aquilo que eu estudei, não só a saúde como um todo, mas os profissionais da saúde também que foram deixados à deriva, sabe, Rogério? Eu acompanhei o processo, eu volto no processo eleitoral porque eu vi amigos meus assim sendo sofrendo assédio literalmente eleitoral e moral dentro dos equipamentos de saúde, dentro dos equipamentos de saúde. Eu fiquei muito triste com isso, por eles não conseguirem exercer o Estado Democrático de Direito. Ô Rodrigo, eu vou votar no C. Não fala com ninguém, não. Isso é vergonhoso, cara, gente. É muito triste. E eu conversei muito com o Bigodinho sobre isso. A gente é uma promessa dele para mim, Rodrigo. Nós vamos exercer um governo, mas a gente nunca vai ameaçar as pessoas, a gente vai deixar as pessoas ser livres e democráticas. Não é porque a pessoa não votou na gente que ela não vai trabalhar com a gente. A gente vai absorver, possivelmente a gente vai absorver muita gente que trabalhou nesse governo. Por quê? Não porque não votaram na gente, mas porque elas são boas profissionais. Porque a eleição, Rogério, ela se encerrou dia 6. Dia 7 começa a montagem da equipe técnica que vai compor o governo. Entendeu? Então, assim, isso é muito sério. Um governo, ele não tem que ser só um governo de amigos. Teve 44 mil que não votaram nele, né? A gente tem que respeitar isso. Claro. É uma população muito grande. E assim, o que eu quero te dizer é o seguinte: total empatia ao projeto dos autistas, total empatia ao prefeito eleito Paulo Bigodinho nessa questão, nesse quesito. Paulinho, ele tem o meu respeito, que eu falei com ele há muitos anos atrás, há 6 anos atrás, eu falei com ele, olha, você tem todo o potencial de ser uma das lideranças dessa cidade, uma juventude colocada à prova. Em alguns momentos nesse tropeço aí, a gente andou se tropicando porque eu não concordo com alguns formatos que ele assumiu. Mas bem-vindo prefeito, bem-vindo vereador, e que vocês façam a diferença, principalmente na saúde de Santa Luzia. Rodrigo Gazeto, o nosso vereador do MDB em Santa Luzia, no Bate-Papo com o Fei.